Olá pessoal, estamos iniciando aqui a nossa aula número 4 do curso de Introdução ao Uso do Software LaTeX. Eu sou o professor Eli Anderson Santos, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, campus Açailândia, né? Então vamos aqui iniciar a nossa aula, né? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre símbolos de uma maneira geral dentro do LaTeX, como a gente faz para que o LaTeX ele imprima certos símbolos, né, no nosso texto, que ele coloque esses símbolos. Vamos falar um pouco também sobre textos pré-formatados, né, usando o ambiente verbatim, né, e para que serve isso, né, onde você pode estar usando. E também vou falar um pouco sobre símbolos matemáticos, né. Na aula anterior foi introduzido o ambiente matemático, né, e a gente vai continuar agora falando também do ambiente matemático, só que nessa aula eu vou falar um pouco sobre alguns dos símbolos mais utilizados, né, em textos no âmbito da matemática. Ok? Então vamos adiante. Símbolos. Além dos caracteres especiais sobre os quais falamos nas aulas anteriores, como o caractere de porcentagem, o jogo da velha, o hashtag, né, o caractere de cifrão, né. Esses caracteres a gente já viu na aula anterior, né. Também vimos como fazer acento agudo, né, acento circunflexo, til, né. Vários outros e caracteres de língua estrangeira também podem ser gerados com o LaTeX. Exemplos desses caracteres são as letras gregas, né, alfa, beta, gama, ou ainda os símbolos, esse símbolo como o copyright, ou então essa cruz de Malta, né. E como é que a gente faz para gerar esses símbolos no LaTeX? Como é, professor, que a gente faz para gerar esses símbolos no LaTeX? Como tudo no LaTeX, né, como basicamente tudo que você faz no LaTeX, quando você quer fazer algum símbolo específico, você necessita de utilizar um comando específico para aquele símbolo, certo? Para o LaTeX poder reconhecer que você quer que ele faça aquele símbolo. Então, por exemplo, esse símbolo aqui do copyright. Como é que você faz para o LaTeX gerar esse símbolo, né? Para você gerar esse símbolo do copyright, você vai ter que usar esse comando aqui, ó, barra invertida copyright. Então eu vou pegar esse comando aqui e vou aqui levar aqui aqui no overleaf, né? A gente continua a utilizar o overleaf, né? E aqui você vê que eu coloquei o comando, ó, barra copyright aqui dentro do texto, né? Lembrando que a parte do texto é essa parte aqui entre o begin document e o end document, né? Coloquei o barra copyright aqui dentro do texto e aí o LaTeX, depois que eu compilei, ele foi lá e fez aqui o símbolo de copyright, né? E se eu quiser fazer, por exemplo, aquele símbolo da cruz de Malta que está aqui, ó, esse símbolozinho aqui, eu vou precisar usar esse comando aqui, ó, barra maltese, né? Então, se eu tiver aqui no LaTeX, né, e se eu colocar aqui esse comando, ele vai imprimir Opa, ele não imprimiu. Mas, professor, por que não imprimiu a cruz de Malta, né? Por que não apareceu? Você colocou o comando, não apareceu. Quando você coloca um comando aqui e ele não aparece, né? Geralmente ele aponta algum erro. O que significa esse erro? Ele fala que essa sequência, né, ela não foi reconhecida pelo LaTeX. Por quê? Porque esse comando aqui, para que você possa utilizar ele, ó, sequência indefinida, né? Você necessita de algum pacote adicional. Então eu vou colocar aqui o pacote que você vai precisar para utilizar esse, é o AMS-Simb, né? É um pacote. E agora eu vou recompilar. E aí agora apareceu aqui, ó. Olha só.
tá aqui o símbolozinho da cruz, né, de Malta. Então, basicamente, o que você precisa para fazer um símbolo específico no LaTeX? Você precisa primeiro saber qual comando que você vai ter que usar para fazer aquele símbolo, e você também precisa saber quais vão ser os pacotes que vão ser necessários, né? Caso você precise de algum pacote adicional para você poder utilizar aquele símbolo, né? Porque tem alguns comandos que você só consegue fazer, o LaTeX só consegue te devolver aquele símbolo se você utilizar um pacote adicional, certo? E aí você vai ter que colocar esse pacote no preâmbulo, né? Mas aí, a partir disso, você que está aí assistindo essa aula agora deve ter uma dúvida, né, na cabeça, né? Você deve estar se perguntando: professor, se cada símbolo possui um comando que o gera e existem inúmeros símbolos, como eu faço para saber qual comando devo usar para produzir determinado símbolo? E outra pergunta que você deve estar se fazendo também é: eu vou ter que decorar todos os símbolos? É preciso decorar todos os símbolos? E a resposta para isso é o seguinte: olha, você não precisa decorar todos os símbolos, né? Inclusive, se tiver algum símbolo que você precise, é bastante fácil você encontrar em toda a web, né? Existem inúmeros sites e páginas onde você vai ter ali outros usuários de LaTeX que vão em fóruns, por exemplo, responder aquela sua dúvida. Mas para facilitar para vocês, eu trouxe aqui o seguinte, né? Nessa página da web aqui, né? Essa página aqui da TUG, né? tugkitan.org/info/symbols comprehensive/symbols letter, né? .pdf, né? Então, nessa página da web aqui, você pode encontrar uma listinha com somente 18.150 símbolos e seus respectivos comandos em LaTeX, né? E a última atualização dessa lista é do dia 5 de maio de 2021. Então você pode ver que é uma lista até de certa forma recente, né? Tem aí um pouco mais de um ano que ela foi atualizada pela última vez. Se você clicar aqui no PDF, né? Nossa apresentação aqui é um PDF, aqui a gente colocou um link clicável, né? A gente vai estar disponibilizando também esse material para vocês, né? Essa apresentação em PDF. Se você clicar aqui nesse link, você vai para esta página aqui, ó, né? The Comprehensive LaTeX Symbol List, né? Você tem aqui uma lista, né, com vários, né, comandos, né, para você estar utilizando, né, todo tipo de símbolo que você necessitar, né? Aqui você tem uma tabela, ó, introdução, body text symbols, né? Aí você vai ver aqui várias tabelas e na tabela vai ter o que? Ela vai ter, ó, símbolos matemáticos, ó, como você pode utilizar vários símbolos matemáticos. E aí você vai lá, procura aquele símbolo que você quer, né? Na tabelinha, vai ter várias tabelas aqui. E aí, nas tabelas ele mostra aqui o símbolo que você vai querer imprimir, né? E o comando que você vai necessitar de colocar lá no LaTeX, né? Para que ele faça, para que ele imprima, né? Então vamos pegar algum exemplo aqui. Vamos lá. Ó, vamos ver se esse daqui, ó. Teste esse símbolo aqui de interrogação aqui, né? Invertido. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vai. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Opa. Olha só, tá aqui, pessoal. Você colocou aqui
text question down, né? E aí você pode imprimir aí esse símbolozinho, né? O ponto de interrogação aí, né? Invertido, né? Caso você necessite desse símbolo, né? Então, aqui nesse material, né? A gente colocou esse link, né? E aí, se você tiver necessidade de estar utilizando algum símbolo específico, né? Você pode estar dando uma olhada aqui na lista, né? É um arquivo PDF, tem 449 páginas, né? Mais de 18 mil símbolos, né? Aqui, ó. Maltese, checkmark. Aqui, se você quiser fazer o símbolozinho, né? Marquinha de check. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma listinha, né? Uma listinha de coisas a fazer. Aula do curso. Vamos ver aqui. Olha aí. Né? Então, se você necessitar de algum símbolo, você pode estar recorrendo aqui a esse material que a gente vai estar disponibilizando aí, né? Aqui nesse material tem o link, aí você pode baixar essa lista, né? Com todos esses símbolos para você estar utilizando. Tá ok, pessoal? Então, vamos seguir adiante. Assim, né? Um outro comentário sobre símbolos, né? Além da lista que a gente está colocando aqui esse link para vocês, um outro comentário sobre o uso de símbolos é o seguinte, né? Dependendo do editor LaTeX que você estiver utilizando, o uso de alguns símbolos ele pode ser facilitado através de recursos como o autocompletar, né? Ou através de botões, né? Por exemplo, o que é o autocompletar? O autocompletar ele vai funcionar como se fosse aquele corretor ortográfico do seu telefone, do seu celular, né? Ele vai fazer o que, ó? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui no Overleaf, né? Ele trabalha com esse recurso, né? De autocompletar. Se eu colocar aqui, ó, /A, aí ele já vai me dar aqui, ó, a sugestão alfa. Eu aperto Enter e aí ele já vai terminar de digitar para mim o comando. E aí eu posso compilar aqui e vai aparecer a letra grega alfa, ó. Certo? Então isso aqui é muito útil, né? O autocompletar. Beta, né? Left. Não sei se ele vai fazer o left arrow, acho que não. Tem alguns comandos que ele vai fazer aqui, né? Não são todos, geralmente, mas alguns já facilita para você estar utilizando símbolos, tá? E também tem alguns editores, né? Como o TextMaker, por exemplo. O TextMaker ele possui botões onde o autor pode clicar, né? E aí, você clicando naquele botão, o LaTeX já vai imprimir o símbolo para você no seu texto, né? Já vai colocar o comando automático no seu texto. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Então, vocês estão vendo aqui agora a tela do TextMaker, né? É um editor que eu gosto de estar utilizando, né? Aqui ele tem um assistente para início rápido. Você pode colocar aqui report, ele já vai dar algumas definições aqui. E aí ele tem também uns botões, ó, que você pode estar utilizando aqui, ó.
Símbolos de operações. Você pode clicar aqui, ele vai te dar uma lista com vários símbolos que você pode estar utilizando, né? Quando você estiver escrevendo um texto matemático, por exemplo, né? Ele já vai te auxiliar. Você vai clicar aqui no comando que você quiser. Por exemplo, aqui, se eu clicar aqui, ó, ele já vai me dar esse comando aqui, Club Switch. Eu não sei se esse comando ele necessita de um... Acho que aqui tem que salvar, né? Ele deu um erro aqui, certo? Mas eu vou pegar esse comando, vou colocar no overlay. Vou fechar aqui a janela, tá? Então, voltando aqui, né? Aqui no overlay, vamos ver esse comando lá. Olha aí, ele fez aqui o símbolozinho de pausa aqui, né? Esse Club Switch aqui, ok? Então, gente, você pode estar utilizando, né, aquela tabela, né? Aquela lista com aqueles 18 mil símbolos, né? Você pode estar procurando lá, mas também, dependendo do editor que você estiver utilizando, você pode ter o uso desses símbolos facilitado, né? Através dos botões ou também desse recurso autocompletar, né? Que alguns editores possuem, né? Então, vamos seguir aqui adiante, né? Na nossa aula. Falar agora um pouco sobre textos pré-formatados, né? O que são textos pré-formatados? Como a gente já discutiu aqui antes, né? O LaTeX ele é um software que você utiliza para formatar textos, né? Então, você está escrevendo ali o seu texto no LaTeX e aí você, por exemplo, quer formatar, quer colocar um negrito, você utiliza um comando, você quer colocar itálico, você utiliza um comando, e aí você vai fazendo, formatando com os comandos, e depois que o arquivo for compilado, você vai ter o seu texto todo formatadinho do jeito que você colocou, né? Do jeito que você quer, de acordo com os comandos. O que é o texto pré-formatado? É um texto que você vai colocar lá dentro do seu documento, em que você não vai incidir uma formatação sobre esse texto, né? Então, o LaTeX ele permite que você digite, né? Que seja digitado algo dentro do texto da mesma forma que deverá aparecer na tela, ou ainda trechos de texto que possuem muitos caracteres. Isso é possível através do uso do ambiente verbatim, né? Então, se você utilizar esse ambiente aqui, você pode estar colocando lá, inclusive, espaços, por exemplo, se você quiser dar 10 espaços, a gente já viu aqui antes, né, que o LaTeX ele conta, se você colocar 100 espaços e colocar um espaço, ele vai contar apenas como um. Mas dentro do ambiente verbatim, né, os espaços eles vão ser contados normalmente, eles vão ser colocados da mesma forma. Se você botar 3 barras de espaço, ele vai contar 3 espaços, tá? E dentro do ambiente verbatim, ele vai ignorar os comandos que você colocar lá dentro. Então, basicamente, esse ambiente ele vai servir para você estar utilizando, por exemplo, para colocar linguagem de marcação dentro do seu texto. O que é a linguagem de marcação, né? Essa linguagem que a gente utiliza, né? Por exemplo, para colocar aqui esses comandos, né? Aqui com uma formatação diferente, né? Para que ele fique destacado, né? Então aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, esse comando aqui, ó, dentro do meu texto, olha só o que vai acontecer, né? Então vou pegar aqui e aí eu vou recompilar, né? E aí, olha só como ele vai imprimir aqui no LaTeX, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Ele imprimiu aqui, ó, Document Class Beamer, ó. O mesmo estilo de fonte aqui que você tem aqui no seu editor na hora que você tá, né, aqui editando, ó. Então, por exemplo,
Se eu quero fazer um arquivo em que eu vou, por exemplo, dar uma aula, né, sobre LaTeX, né, e eu quero estar colocando esses comandos aqui da maneira como eles deverão aparecer aqui dentro do meu arquivo de texto, né, eu posso estar utilizando um ambiente verbatim para fazer isso. É o que eu posso colocar aqui dentro, um use package, e aí eu posso colocar aqui, sei lá, cancel. Aí ele vai me dar aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, um exemplo do que você pode colocar no preâmbulo do seu documento, né? Então, você pode estar utilizando um ambiente verbatim para isso, né? Pode estar utilizando para fazer algumas anotações dentro do texto, né? Que fique de forma destacada, né? Então, basicamente, esse ambiente serve para isso. Tem alguns outros ambientes que você também pode estar utilizando, porém, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, tá? Aqui foi mais para a gente chamar a atenção para o verbatim, tá? Como eu falei, aqui dentro do verbatim você pode colocar aqui vários espaços, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços, texto, e aí ele não vai ignorar esses espaços, como normalmente o LaTeX faz, ó. Você vai ver aqui que ele imprimiu o seu texto com os espaços, né? E você pode estar digitando qualquer coisa aqui dentro, né? Inclusive, se você colocar aqui, por exemplo, símbolo de porcentagem, deixa eu voltar aqui. Se eu colocar um símbolo de porcentagem aqui, ele não vai contar esse símbolo de porcentagem como comentário, né? Porque eu estou dentro do ambiente verbatim. Ele vai trabalhar como texto. Ó, aqui ele vai. Certo? Então, o ambiente verbatim serve para isso, serve para você escrever aqui dentro dele algum texto que você queira colocar, né? Que não vai ficar na mesma formatação. E também para você estar utilizando linguagens de marcação, né? Vamos lá. Assim, deixa eu voltar aqui no material. Observação, né? Para utilizar o ambiente verbatim com a classe Beamer, é necessário ativar a opção Fragile dentro do frame onde se pretende usá-lo. Então, mais à frente a gente vai falar ainda no curso, né, sobre a classe Beamer. A classe Beamer que a gente utiliza para fazer apresentações de slides, né, como essa daqui, essa que vocês estão assistindo agora no vídeo. Essa apresentação ela foi produzida utilizando a classe Beamer. E aí, dentro da classe Beamer, a gente separa o texto da apresentação em vários frames, né, que é cada quadrinho desse onde você tem. Então, por exemplo, esse aqui onde eu estou, né, estou no 8 aqui, esse aqui é um frame. Aqui é outro frame, né? Então, quando você quer utilizar o ambiente verbatim dentro de um frame, para que você possa utilizar ele, você precisa ativar uma opção dentro de cada frame, essa opção aqui, Fragile. Então, quando você for utilizar, por exemplo, no Beamer, né, você colocaria tipo begin frame. Aí aqui aí você colocaria aqui a opção Fragile. Aí você pode botar aqui o título do frame, aqui o conteúdo, e aqui você pode usar o ambiente verbatim, né? Quando você coloca essa opção aqui dentro do Fragile, né? Então vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, né? Se você for utilizar o Beamer, né? Se você quiser usar o ambiente verbatim dentro do Beamer, né? Quando você estiver no frame, você vai colocar essa opção Fragile aqui, tá?
Se você não colocar essa opção dentro do frame, ele não vai reconhecer o ambiente verbatim e vai gerar um erro, ok? Então, vamos passar adiante, né, na nossa aula. Agora nós chegamos na parte dos símbolos matemáticos, né? Isso aqui vai para o pessoal da matemática, né? Assim como eu também sou da matemática. O LaTeX, ele é um software muito útil para a gente que trabalha com matemática, com textos em que você precisa utilizar símbolos matemáticos, colocar equações, você precisa fazer às vezes um símbolo de integral, um símbolo de uma derivada, um integral de linha, um somatório, frações. Então, o LaTeX ele é muito útil para trabalhar com símbolos matemáticos, né? Inclusive, eu recomendo muito para todos os alunos de curso de graduação, em especial os da matemática, que aprendam o LaTeX, porque isso vai melhorar muito a qualidade dos textos acadêmicos de vocês, sobretudo aqueles textos que contêm expressões matemáticas, né? E como que a gente faz para estar utilizando símbolos matemáticos no LaTeX, né? Para utilizar símbolos matemáticos no LaTeX, a gente precisa primeiro, na grande maioria dos casos, estar utilizando o ambiente matemático, né? Então, na aula anterior, nós apresentamos o ambiente matemático, né? E nesta aula nós aprenderemos como utilizar o ambiente matemático para escrever alguns dos símbolos matemáticos mais comuns, né? Lembramos aqui que para se utilizar o ambiente matemático em LaTeX é necessário o uso do símbolo de cifrão, né? Embora tenha outros modos de você utilizar o símbolo matemático, esse é o que eu mais recomendo por ser uma maneira bem simples de você abrir e fechar o ambiente matemático. Basta você digitar esse símbolo aqui uma vez, que você abre o ambiente matemático, daí você digita a sua equação, o seu símbolo matemático que você quer fazer, e depois você digita novamente o símbolo de cifrão para fechar o ambiente matemático, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Se você colocar esse comando aqui, ó, eu coloco o cifrão, né? Eu abri o ambiente matemático. E aí eu escrevo aqui esse comando, né? 2 elevado a 2, né? 2, acento circunflexo, abre chave, 2, fecha chave. E aí eu coloco novamente aqui o símbolo do cifrão para fechar o ambiente matemático. Quando você utiliza esse comando no LaTeX, você vai gerar essa potência aqui, 2 elevado a 2. Vamos ver na prática como é que funciona. Então, eu vou pegar esse comando, né? Eu vou aqui no overleaf novamente, né? Então, vamos aqui no overleaf, né? Vou tirar isso aqui. O nosso teste aqui, deixa eu aumentar aqui. E aí eu vou digitar aqui. Olha só, o overleaf até facilitou para mim. Eu cliquei para... Eu escrevi um cifrão, ele já me deu 2, já colocou o cursor entre os dois, para poder facilitar para mim, que estou escrevendo aqui uma equação. Aí eu coloco 2, acento circunflexo, né? Abro chave, ele também já autocompleta aqui a chave, ele abre e fecha a chave para mim, e coloco o cursor aqui dentro, e aí eu aperto o 2 aqui, que é a minha potência. E aí agora eu vou dividir aqui a tela, vou recompilar, né? Aumentar aqui a minha tela. Opa! Deixa eu ver o que houve aqui. Eu acho que eu coloquei dentro do ambiente verbatim. Deixa eu ver se foi isso. Ah, sim, tá aqui, ó. Coloquei dentro do ambiente verbatim. Deixa eu tirar o ambiente. Agora ele vai funcionar. Vou recompilar novamente. Olha só. Tá aqui a minha potência, ó. 2 elevado a 2. É um comando simples, né? Você tem a base, aí você coloca o acento circunflexo para fazer o sobrescrito. E aí você tem aqui o 2, né? Certo? Então, esse é um exemplo de como funciona para você abrir e fechar o modo matemático, tá? E
Quando você utiliza o ambiente matemático, você tem que também responder a seguinte pergunta: onde fica a fórmula? Né? Então, se a gente estiver escrevendo um texto matemático e você quiser que a fórmula apareça no mesmo lugar onde ela foi digitada dentro do texto, basta você utilizar o cifrão uma vez para abrir o ambiente matemático e em seguida nós digitamos a fórmula. E por último, nós usamos aqui, né, o cifrão novamente para fechar o ambiente matemático. Então, o comando ele é no seguinte sentido, né? Você vai ter aqui texto, 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 texto. Você vai escrever seu texto aqui, tal, tal, tal. Aí você quer escrever a fórmula aqui dentro do texto corrido, no meio do texto. Você faz o quê? Coloca o cifrão, coloca a fórmula que você quer escrever, coloca o cifrão para fechar o ambiente matemático e depois você continua escrevendo seu texto normalmente. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Então vamos lá. Então o enunciado do teorema de Pitágoras é o seguinte: quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Opa! Quase esqueci uma parte importantíssima. Em um triângulo retângulo, ponto, algebricamente, aí você pode, por exemplo, se A, B e C são, respectivamente, as medidas da hipotenusa e dos catetos, escrevemos, abre aqui, A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. E aí agora eu vou recompilar aqui e vou agora dar um zoom aqui, né, pra gente ver melhor. Ó, escrevi meu textinho aqui, né? E se você ver aqui, ó, eu estou aqui com a minha equação aqui dentro do texto. Se eu quisesse continuar escrevendo mais texto aqui, e eu recompilar isso aqui, a minha equação ela continua aqui, ó, no mesmo lugar que eu coloquei ela, né? Por que que isso acontece? Porque eu coloquei apenas o símbolo de cifrão uma vez. Então, quando você coloca uma vez, a equação ela vai aparecer naquele lugar do texto onde você colocou ela, certo? E aí o texto continua na sequência, tá? Quando você utiliza o símbolo de cifrão uma vez. Se, por outro lado, nós desejamos dar um destaque para a fórmula, de modo que ela apareça separada do restante do texto, então nós utilizamos o seguinte comando, né? O cifrão aqui duas vezes, você escreve a sua fórmula e depois o cifrão duas vezes, tá? Então, você colocando dessa forma aqui, a sua fórmula ela vai ficar destacada. Vamos ver aqui no overleaf, né? Então aqui no overleaf, por exemplo, a gente colocou, né, aqui a fórmula do teorema de Pitágoras, né? Então vamos mudar um pouco aqui
aqui. Vou colocar agora aqui o cifrão 2 vezes, ó. E a fórmula. E aí, eu coloquei 2 vezes, vou apagar isso aqui e vou recompilar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Então, aqui agora, a nossa equação ela ficou destacada do restante do texto, né? Ela ficou aqui no meio, ó, né? Então, tem basicamente essas duas maneiras de você trabalhar com um módulo matemático em relação à posição da sua equação, né? Se ela vai ficar no texto corrido, você utiliza o cifrão uma vez. Se for para ela ficar separada do texto, você utiliza o cifrão 2 vezes, né? 2 vezes para abrir e 2 vezes para fechar o módulo matemático. Se você esquecer, né? Tipo, por exemplo, se você abrir com 2 e fechar com 1, vai dar um erro, tá? Assim, aqui ele fez, mas dependendo do editor que você estiver utilizando, pode ser que dê algum erro. Se você abrir com 1 e fechar com 2, ele vai... Alguma coisa pode ser que dê errado na hora de você compilar. Compilar o seu texto, tá? Então, essa é a parte onde a gente falou sobre a posição da fórmula. E sobre os símbolos matemáticos em si, né? Que tipo de símbolos que a gente pode estar fazendo com o LaTeX? Que tipo de símbolos matemáticos? Tem vários símbolos, né? Então, por exemplo, subscrito e sobrescrito, índices e potências. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar alguma equação, né, no LaTeX, você pode estar utilizando o subscrito, por exemplo, para fazer um índice, ou o sobrescrito para fazer potência, né? Então, para escrevermos um índice, utilizamos o texto subscrito do módulo matemático, o qual é ativado usando-se o caractere underline, né? Aqui você utiliza underline, seguido do texto subscrito entre chaves. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Eu abro o ambiente matemático com o cifrão, coloco X, underline, abro chave, aqui dentro eu coloco o índice que eu quiser, pode ser 1, 2, 3, 10, 50, fecho a chave e aí eu fecho o ambiente matemático com o cifrão novamente. Então, por exemplo, se você quiser fazer um sistema linear aqui, você tiver várias equações com 3 incógnitas, por exemplo, as suas incógnitas, se você quiser que as incógnitas sejam x1, né, as variáveis sejam x2 e x3. Então, você pode fazer dessa maneira aqui. O underline aqui para você utilizar o sobrescrito e você coloca o índice aqui dentro. Vamos ver? Olha só. Aqui, ó. Né? Ó, x1, x2, x3. Colocou o índice aqui, né? Subscrito, né? Se você quiser fazer potência, aí você vai utilizar, ao invés do underline, você vai utilizar acento circunflexo, né? Então você vai trocar. O comando basicamente é do mesmo tipo. Então você vai colocar aqui cifrão para abrir um ambiente matemático, por exemplo, x, se você quiser que seja uma potência de x, acento circunflexo, abre chave, coloca a potência que você quer, fecha a chave, né? Coloca o expoente aqui no caso, poderia colocar expoente, né? Não foi nem potência, o correto seria expoente, né? Fecha a chave e aí você fecha o ambiente matemático com o cifrão, né? Então aqui, por exemplo, se eu for aqui e alterar, né? Como é que eu faço para digitar o acento circunflexo? Você aperta aí o acento circunflexo, Shift, e aperta a barra de espaço, e aí ele faz, tá? Se você tiver com dificuldade de fazer esse acento circunflexo aí no seu teclado, basta você fazer Shift, né? Till, que aí você aperta o acento circunflexo, e aperta a barra de espaço e ele vai aparecer, tá? Aqui também,
acento circunflexo, barra de espaço, e aí aparece o acento circunflexo, né? E você pode aqui compilar e vai aparecer agora as potências, né? Aqui, ó. X elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3. Tudo bem, pessoal? Então, é muito simples você fazer índices e potências no ambiente matemático, né? Bastando para isso, você está utilizando esses comandos. Frações. Como é que você faz frações utilizando o modo matemático? O comando também é muito simples para você estar utilizando frações. Você, dentro do modo matemático, obviamente, né, você abre o modo matemático com o cifrão, e aí você vai colocar barra invertida, frac, né, de fração, abre chaves, coloca o que está no numerador, né, pode ser um número, pode ser uma expressão, uma outra equação, né, um somatório, né, então você tem essa liberdade no LaTeX também. Então, aqui dentro dessa primeira par de chaves, você vai colocar a expressão que deve aparecer no numerador da sua fração. Não importando se ela vai ser um número ou se pode ser uma outra equação, por exemplo, né? E nesse segundo par de chaves, dentro dele você vai colocar a expressão do denominador. Então, é um comando bem intuitivo, né? Você tem aqui barra frac, numerador, denominador, né? E aí, se você, por exemplo, pegar esse comando aqui, né? Abre cifrão, barra frac, né? Barra invertida, frac. Abre chave, 2, fecha chave. Abre chave, 5, fecha chave. Fecha o modo matemático com cifrão. Se você utilizar esse comando aqui, você vai produzir a fração 2/5. Então, se você for aqui no overleaf e você colocar esse comando, você vai obter a fração 2/5, né? Aqui ele ficou bem pequeno, né? E se você, por outro lado, você fizer como a gente já viu, utilizando o cifrão 2 vezes, ele vai dar um destaque. Eu vou tirar essa parte aqui do make título, que toda vez ele está fazendo esse título, eu vou tirar isso. Ele vai só para cá, isso. Isso é uma coisa mais simples, né? Vou até tirar esse section aqui também. Tá trabalhando só com o comando que a gente está utilizando. Então aqui, ó, ele colocou bem no meio, ó, em destaque, né? Se eu colocar o texto ao redor, né? Texto. Opa. Se eu colocar depois e recompilar, ele vai destacar aqui a minha equação, né? A minha fração. E como eu falei para vocês, né? Esse comando ele é bem versátil. Você não necessariamente precisa colocar só números aqui, só número inteiro. Ou pode botar número decimal também. O que você quiser aqui, você pode colocar aqui dentro, né? Desde que o ambiente matemático reconheça esse tipo de expressão, né? Se você colocar texto aqui dentro, ele vai colocar texto, mas ele vai fazer como se fosse em itálico, né? Ó, ele vai reconhecer como texto e vai colocar na sequência que você colocou, mas vai ficar em itálico. Agora, se você quiser colocar, por exemplo, também pode fazer funções onde você tem uma função racional, né? Por exemplo, x ao quadrado mais 1 sobre x menos 2. E aí você pode estar produzindo aí esse tipo de função, né? Utilizando o comando frac, né? Que ele vai fazer essa fração para você, tá? Deixa eu voltar aqui. Raízes quadradas, né? Então, se você quiser fazer raiz quadrada também, utilizando o LaTeX, também é possível você fazer raízes quadradas, novamente dentro do modo matemático. Você vai ter que utilizar o seguinte comando, né?
barra invertida, SQRT, de square root, né? Raiz quadrada, abre chaves, aqui dentro você coloca o radicando, né? O que você quer que seja o radicando, pode ser um número, pode ser uma expressão, e aí você fecha a chave, né? Então aqui, por exemplo, eu quero escrever raiz de 3, raiz quadrada de 3, né? Então você coloca esse comando aqui, ó. Então, eu quero fazer raiz quadrada de 3. Então aqui, abre cifrão, né? Barra SQ. Ó, se você ver aqui, ó, ele até já, o autocompletar já até me ajudou. Eu posso apertar Enter, ele vai completar o comando para mim. 3, fecha o modo matemático. Vou recompilar e vou obter aqui o meu raiz de 3 aqui, ó, dentro do texto corrido, né? Lembrando que quando você usa o cifrão uma vez, isso fica dentro do texto corrido. Então, para fazer raiz quadrada é assim, você também pode botar uma expressão aqui dentro, x mais 1, por exemplo, ele vai fazer raiz de x mais 1, né? Aqui, ó. Aqui, raiz x mais 1. Mas, professor, e se eu quiser fazer uma outra raiz diferente, que não seja raiz quadrada? Se eu quiser fazer uma raiz cúbica, uma raiz quarta, é possível fazer esse tipo de raiz usando o LaTeX? Sim, também é possível você estar utilizando outras raízes com o LaTeX, né? Raízes cúbicas, raízes quartas, raízes enésimas. Como é que você utiliza, né, essas raízes quartas, raízes cúbicas no LaTeX? Basicamente é o mesmo comando, você só vai adicionar aqui uma opção dentro do comando. Essa opção você adiciona colocando colchete e o índice da raiz aqui. Então, o seu comando vai ser barra invertida, SQRT, abre colchete, aí você escreve o índice da raiz, fecha colchete, abre chaves, coloca o radicando, fecha chaves, né? Então, um exemplo aqui, esse comando aqui, barra invertida, SQRT, abre colchete, 4, fecha colchete, abre chave, 3, fecha chave, vai produzir raiz quarta de 3, né? Então, se a gente for aqui no overleaf, né, e eu adicionar aqui a opção, aqui um 4, e aqui colocar um 3, ele vai me dar a raiz quarta de 3. Né? Outra coisa também, sobreposição de comando. Você pode colocar aqui dentro desse radical, por exemplo, um frac. Ó. Se você quiser que ele tire a raiz quadrada de uma fração, você pode colocar aqui um frac, 4 sobre 25, por exemplo. Se você quiser que ele faça a raiz quadrada de 4 sobre 25, você pode colocar o frac aqui dentro da raiz, que ele vai fazer também para você. Ó. Certo? Então você também pode estar fazendo isso, pode estar sobrepondo os comandos, colocando um comando dentro do outro. Aqui dentro, se você quiser colocar uma raiz aqui dentro, nesse denominador da fração, SQRT de 100, por exemplo, aí você vai recompilar aqui. Olha só, ele fez aí raiz de 4 sobre a raiz de 100. Então o LaTeX ele também te dá inúmeras possibilidades, né? Dá para você fazer frações contínuas usando o LaTeX, né? Colocando um comando frac dentro do outro. Dá para você colocar expressões que tenham várias raízes, né? Uma dentro da outra, né? Então o LaTeX tem essa versatilidade, essas várias opções, né? Que você pode estar trabalhando, né? Opa, vamos lá.
alguns outros símbolos matemáticos úteis, né? Então, que outros símbolos matemáticos úteis a gente pode estar utilizando, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem esses caracteres aqui, ó. Caractere aqui é de conjunto vazio, né? Esse aqui já é um outro caractere também de conjunto vazio. Eu geralmente utilizo esse segundo aqui, eu acho ele mais bonito, né? Não gosto muito desse aqui. Aqui o caractere de diferente, né? Quando você quer escrever, por exemplo, x diferente de y, né? Então, para você estar utilizando esses comandos, você utiliza... para você estar utilizando esses caracteres, esses símbolos matemáticos aqui, você utiliza esses comandos aqui, ó. Então, esse primeiro é /empty set, né? Barra invertida, empty set, que é conjunto vazio, né? Esse segundo é barra invertida var nothing, né? Var nothing, né? Só que esse segundo aqui tem um porém. Para você estar utilizando ele, você vai precisar do pacote AMS-Simb. Lembra aquele pacote que eu coloquei para a gente estar utilizando a cruz de Malta, né? Lá no início, né? Aí o que eu recomendo? Quando você estiver fazendo um texto matemático, você de antemão já vai aqui no preâmbulo, antes de você começar a escrever, você já vai direto aqui no preâmbulo. Pá. Aqui. Já coloca logo o AMS-Simb e também coloca esse outro pacote aqui, ó. AMS-Mat. Pronto, você já coloca logo esses dois aqui, porque eles já vão garantir que você possa estar utilizando vários símbolos matemáticos que são úteis, tá? Então, eu vou agora fazer o teste aqui, né? Vamos lá, ó. Eu vou usar esse comando aqui, do var nothing, ó, né? Para fazer o símbolozinho do vazio, ó. Então, eu vou colocar aqui. Vou recompilar. E olha só como é que ficou. Apareceu aqui o símbolozinho do vazio. Agora, deixa eu tirar esse comando, esses pacotes aqui, para você ver o que vai acontecer. Ó, não apareceu nada aqui, ó. Ficou em branco. Por que ficou em branco? Porque para eu utilizar aquele comando, como eu falei, tem alguns símbolos, né, como eu falei lá no início, tem alguns símbolos que para você estar utilizando ele, é necessário algum pacote adicional. Então, a dica que eu dou é, se você vai trabalhar com textos matemáticos, já coloca no seu preâmbulo esses dois pacotes aqui. Pode ser que você não use eles, mas você colocando, se você precisar, o LaTeX já vai ler lá esses dois pacotes e ele já vai fazer esses símbolos aí que você vai precisar, né, no seu texto. Então, aqui, se eu coloquei o pacote novamente, ele imprime o símbolo, né? Se eu quiser o símbolo de desigualdade, né, x barra nec y, esse comando aqui, barra invertida neq, é o símbolo que faz ficar diferente, né? X diferente de y. Aqui, ó, x diferente de y. Tá bom? Se você quiser utilizar esses símbolos de desigualdades também aqui, ó, o símbolo de maior ou igual, ou o símbolo de menor ou igual, né? Você pode estar utilizando esses comandos aqui. Barra invertida GEQ para o maior ou igual e barra invertida LEQ para o menor ou igual. Então aqui, se você quiser escrever, por exemplo, que 2 é menor ou igual que 5. Então você usa o LEQ. 2 menor ou igual que 5. Se você quiser colocar maior ou igual, você usa o GEQ. 2 maior ou igual que menos 5, né? Se você quiser utilizar os símbolos de maior e menor que, basta você utilizar o que está aí no seu teclado normalmente, tá? Você não precisa de nenhum comando
especial para estar utilizando esses dois símbolos, não. Basta você utilizar o que está no seu teclado, que o LaTeX vai reconhecer ele. Opa, essa desigualdade está errada, né, gente? Aqui é maior, né? 2 é maior que menos 5, né? Certo? Então, você pode estar utilizando também esses comandos aí, né? Não precisa de nenhum comando específico para eles, não, tá? Símbolos de somatórios, né? Então, vez ou outra, você que trabalha aí com matemática, né? Por exemplo, o pessoal que já estudou aí séries, né? Em matemática, ou que ainda vai estudar, talvez, se você precisar escrever uma série infinita, ou então, por exemplo, quando você está lá com progressão aritmética, né, para você fazer aquela formulinha, né, da soma dos termos, né? Se você quiser estar utilizando esse símbolo de somatório, como é que você faz? Para utilizar somatório, você usa o comando /sum, aqui, ó, barra invertida SUM, sum, né, de soma, né? Do inglês soma. Então, barra invertida SUM. E aqui você utiliza, ó, o sobrescrito e o subscrito para fazer os índices. Se você quiser o índice inferior do seu somatório, você vai utilizar o subscrito, e o índice superior você usa o sobrescrito, né? O underline e o acento circunflexo. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu vou pegar esse comando aqui, ó, ele vai gerar esse somatório que está aqui, ó. Somatório com i igual a 1 até n de 1 sobre n, né? Então aqui, por exemplo, ó, você pode ir aqui no LaTeX e digitar, ó. Lembrando que quando eu coloco dois símbolos aqui, né, de cifrão, ele vai destacar a minha equação, né? Se eu colocar texto aqui, e depois colocar texto depois, né? Ele vai deixar a minha equação destacada, né? Então, olha só aqui, ó. Apareceu o somatório aqui no meio do texto, ó. E aí, como é que você faz, ó? Esse que está aqui acima do somatório, você vai fazer ele usando o sobrescrito aqui, ó. Usando a potência, ó, acento circunflexo, e aí N. Aqui, o que vai ficar embaixo do somatório, você vai usar o underline. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, botar o símbolo aqui mais infinite, né, que é o que gera o símbolo do infinito. Aí ele vai fazer aqui agora uma série infinita, né? Tá certo? Se você quiser colocar, é lógico que não dá para você fazer isso aqui, né? Mas, sei lá, quiser fazer uma série de Fourier, algo assim, né? FJ de x. Aí você quiser fazer uma soma aqui de menos infinito até mais infinito. Eu estou colocando só o exemplo aqui. Você também pode, não sei nem se eu posso escrever isso aqui. Mas é só para mostrar que o LaTeX também ele vai fazer esse somatório para você, né? Se você quiser um somatório aí de menos infinito a mais infinito, algo assim, sei lá. E também uma coisa, né? Uma diferencinha quando você usa aqui os dois símbolos de cifrão, ele vai destacar a sua equação, e os índices, né, eles vão aparecer aqui abaixo e acima do somatório, tá? Se você utilizar só um cifrão, o somatório ele vai aparecer no texto corrido. Aí vai ter uma pequena diferençazinha, tá? Em relação à localização desses símbolos aqui. Aqui esse que está aqui acima, esse mais infinito, e esse menos infinito, eles vão mudar um pouquinho, mas vai continuar dando para você entender o somatório, ó. Aqui, ó.
Você vê que ele vai ficar aqui, ó, como se estivesse aqui naquele lugar que ficaria a potência, né? E aqui no lugar que ficaria o índice. Tudo bem? É essa a diferença, tá? Então tá aqui o comando para você estar utilizando somatório, né? E aí aqui, ó, o símbolo de somatório ele vai produzir com essa primeira parte. O que você vai botar aqui na frente é o que você quer que seja aquela parcela do seu somatório, né? Então aqui eu coloquei um frac, mas aqui você pode botar um x elevado a n, né? O que você quiser aqui para representar o seu somatório, tá? Vocês podem fazer vários testes aí, né? Se eu botar aqui, tipo, somatório de i de 1 até n de i, por exemplo, que é igual, se eu não me engano é frac n vezes n mais 1 sobre 2, né? Então aqui não precisa ser só frac não, você pode botar o que você quiser aqui na parcela do seu somatório, né? Na parcela do somatório você pode botar o que você quiser, tá? Assim, esses outros símbolos aqui, eles podem ser úteis também quando você trabalha com conjuntos, né? Então, aqui nós temos o símbolo da interseção, né? Símbolo de união e o símbolo do complementar, né? Aqui, ó, eu coloquei novamente uma notazinha de rodapé, né? Para utilizar esse símbolo do complementar, você precisa usar o pacote AMS-Symb, né? Então, como eu falei naquela hora, né? Você coloca lá no preâmbulo, né? Esse pacote, já deixa ele lá, que aí você depois não vai ter que estar se preocupando com ele, né? Não vai gerar erro quando você estiver usando esses comandos aqui, né? Então, para você fazer o símbolo de interseção, você usa barra invertida, CAP, CAP. Para você fazer o de união, barra invertida, CUP, né? CUP. E para você fazer o complementar, você utiliza barra invertida, complemente, né? Então, vamos testar aqui no LaTeX, né? E aí você pode estar colocando, por exemplo, esse complemente, tipo assim, se você tiver dois conjuntos em que o A é o complementar do A, né? Você pode, sei lá, colocar assim, como complementar do A em relação a B. Não lembro se a anotação é bem essa, né? Algo assim, tá? Deixa eu... Aqui, ó. Então, se você usar esse comando aqui, ele vai produzir esse texto aqui, tá? Então, se você precisar desse comando, né, para fazer o complementar, é só usar barra invertida, complemente. Por último, né, e não menos importante, né, como é que você faz para denotar funções, né, em matemática, né? Então, se você quiser escrever uma anotação de uma função, você pode estar utilizando esse comando aqui, ó. Abre o modo matemático com o cifrão F, dois pontos, né? A barra to, TO, né? Barra TO, B, fecha o modo matemático, né? Que ele vai gerar esse texto aqui, F de A em B, né? F que sai do conjunto A e chega no conjunto B, certo? Então, se você utilizar esse comando, ele vai produzir isso aí. Eu vou colocar aqui com dois cifrão para ficar mais destacado, né? Então, ele vai produzir isso aqui, né? F de A em B. E se você precisar utilizar esse símbolozinho aqui, né? Essa setinha com esse tracinho aqui, geralmente a gente utiliza quando quer fazer essa associação x em f de x,
você utiliza esse comando aqui, ó, barra invertida mapsto, né? Mapsto, né? Então, quando você utiliza esse comando aqui, ele vai aparecer aqui no seu texto. Deixa eu voltar aqui. Cadê o editor? Vamos lá. Vou colocar aqui. Opa, foi demais. Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Certo? X chega em f de x. Tá? Mas, professor Leandro, se eu quiser utilizar uma função onde o meu domínio é o conjunto dos números reais, como é que eu faço para escrever aquele símbolozinho dos reais, né? Com um Rzinho, um R diferente, né? Não aquele R normal, né? Assim, tipo assim, eu não quero escrever os reais assim, com o R. Eu quero que ele fique numa coisa mais bonita, que tenha um destaque, tenha uma simbologia diferente. Então, para você fazer isso, você vai utilizar esses comandos aqui, ó. Tá? O mathbb, né? E aí você coloca a letra aqui daquele conjunto que você quer fazer isso. Então você pode botar o N aqui, o Z, o Q e o R, né? Para gerar, respectivamente, os naturais, os racionais, inteiros, né? Aliás, está até trocado aqui a ordem, né? Não está respectivo não, né? Mas os naturais barra mat, bb, n, né? Os inteiros você coloca o z, os racionais você coloca o q e os reais você coloca o r. Então, eu posso pegar esse comando aqui, ó, e colocar lá no meu texto. E aí ele vai fazer aqui uma função de r em r, por exemplo. Certo? Se você quiser colocar os inteiros, você troca o R pelo Z. Se quiser colocar os racionais, você pode trocar o R pelo Q, tá? Aí vai depender do que você pretende fazer no seu texto matemático. Tá certo, pessoal? Essas aqui são as referências que a gente utilizou, né? E aí eu agradeço vocês, né, por estarem assistindo essa aula do nosso curso, né? Lembrando a todos que se você ainda não se inscreveu no nosso curso, você ainda pode estar se inscrevendo, ainda temos algumas vagas. É só você ir aqui nesse site, né? event3.com.br/intlatex22 e aí você faz lá o seu cadastro, né? No nosso curso, né? Aqui aparecem as atividades das aulas, né? Aí, depois que você fizer a sua inscrição, já dentro da página do curso, você pode ir aqui em programação e lá na programação você vai encontrar toda a programação das aulas que a gente vai estar fazendo, né? E se você for aqui nessa aba transmissão online, dentro do Event3, aqui você vai clicar em acessar a área de transmissão, né? E aí você vai ter aqui, né, dia 1, dia 2, né, os links para os vídeos dessas aulas, né, das nossas aulas no YouTube, tá certo? Aí você pode só clicar aqui em acessar e aí você vai conseguir assistir os vídeos das nossas aulas, tá? Então, gente, é isso. Eu agradeço muito a participação de cada um, né? E espero que a gente consiga ajudar você que está aí do outro lado a aprender um pouquinho mais sobre o LaTeX. Muito obrigado e até mais, pessoal.